Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Ele sobreviveu há décadas no submundo, resistiu a traições dentro da própria família e nunca quebrou o código de silêncio da máfia. Sonny Franzese foi um dos mafiosos mais poderosos e respeitados da Cosa Nostra, e sua história é digna de um verdadeiro filme de Hollywood. Como um dos líderes da família Colombo, ele escapou da prisão várias vezes, acumulou milhões com golpes sofisticados e caiu com 103 anos, desafiando o próprio sistema que tentou derrubá-lo por décadas. Mas como um mafioso que nunca falou com a polícia, foi traído pelos próprios filhos. Como ele resistiu há tantos anos dentro e fora da máfia? Prepare-se para conhecer a história real de Sonny Franzese, o último mafioso da velha guarda. Se você gosta de histórias sobre a máfia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai revelar detalhes impressionantes sobre um dos últimos chefões da Cosa Nostra. Bora pro vídeo, John Franzese, mais conhecido como Sonny, foi uma figura lendária no submundo organizado nos Estados Unidos. Nascido no início do século XX e falecendo apenas no começo do século XXI, ele entrou para a história como um dos mafiosos mais longevos de todos os tempos. Construiu laços com os principais nomes da Cosa Nostra e se tornou um deles. Sonny estava totalmente imerso nesse estilo de vida e seguia suas regras à risca, algo que demonstrou repetidas vezes. Ele é amplamente reconhecido como um dos mais resistentes mafiosos, nunca cedendo à pressão das autoridades. Não importava quantos anos de prisão ele enfrentasse, sua decisão permanecia inabalável. E essa lealdade teve um preço. Décadas atrás das grades, ao longo de sua extensa vida, Sonny se envolveu em diversos episódios marcantes. Dizem que teve um relacionamento com Marilyn Monroe, o maior ícone de beleza do século XX. Além disso, teria ajudado a impulsionar a carreira de Bob Marley e até financiado uma das produções mais lucrativas da indústria cinematográfica adulta. Mas a história de hoje não é apenas um relato sobre a vida de um gangster. Vamos revisitar um capítulo crucial da história da máfia organizada nos Estados Unidos através dos olhos de um homem que viu de perto a ascensão e a queda desse império. Ele testemunhou a Era da Lei Seca, quando os primeiros nomes do submundo cresceram contrabandeando bebidas. Depois, fez parte da transformação da Cosa Nostra na organização mais poderosa do país no século XX. John Franzese nasceu em 1917. Durante uma das viagens da família de volta à terra natal, Nápoles, ele ainda era muito pequeno e mal se lembrava desse período. Logo após, seus pais retornaram definitivamente para Nova York, onde ele passou toda a infância. Segundo as informações existentes, o pai de John, Carmine Franzese, já fazia parte da Cosa Nostra quando o filho nasceu. No entanto, há quem diga que Carmine era napolitano, e como mencionei no meu vídeo sobre a origem da máfia estadunidense, a inclusão de não-sicilianos no grupo só aconteceria mais tarde. Se naquela época Carmine tivesse algum envolvimento com o submundo, é mais provável que ele fizesse parte da Brooklyn Camorra, uma organização composta exclusivamente por napolitanos. No mundo dos negócios, Carmine levava uma vida bem-sucedida. Ele era dono de 18 casas, um bar e uma padaria. Ou seja, a história de John não é aquela típica jornada do nada ao topo. Ele nunca passou necessidade, mas também não teve uma vida luxuosa com direito a ensino nas melhores escolas e universidades.
Ele cresceu como qualquer outro jovem do Brooklyn naquela época, um ambiente que, convenhamos, não era o mais propício para criar cidadãos exemplares. Durante a adolescência, John esteve sempre envolvido em brigas de rua. Ele chegou a participar de lutas clandestinas e, segundo suas próprias palavras, era um excelente lutador, raramente perdendo um confronto. Foi justamente por causa de uma dessas brigas que acabou sendo expulso do colégio aos 14 anos, encerrando sua trajetória escolar ali mesmo. A partir desse momento, sua vida tomou um rumo definitivo. Se a lenda em torno de Franzese for verdadeira, foi nessa época que ele teria cometido seu primeiro delito grave. Dizem que um homem local procurou Carmine, afirmando ter testemunhado o que seu filho havia feito. O ato teria ocorrido nos fundos da padaria da família. Se isso é verdade ou não, cabe a você decidir. O fato é que John, ou melhor, Sonny, como será chamado daqui para frente, começou a se envolver cada vez mais no submundo. Seu pai, que provavelmente não queria esse destino para o filho, tentou encaminhá-lo para um trabalho legítimo em sua padaria. Mas, ao completar 18 anos, Sonny encontrou uma oportunidade que para ele parecia muito mais interessante: administrar um dos famosos jogos de dados clandestinos do Brooklyn. Esses jogos eram chamados de flutuantes, porque aconteciam sempre em locais diferentes, dificultando o trabalho das autoridades em rastrear e prender os organizadores. Foi nessa época que Sonny passou a trabalhar para a família Profaci, comandando essas operações ilegais. A partir de agora, vamos nos referir a esse grupo como a família Colombo, nome pelo qual se tornou mais conhecida ao longo dos anos. Para quem não sabe, os nomes modernos das famílias da máfia organizada surgiram após o testemunho de Joe Valati, que as nomeou com base nos líderes que as comandavam. No caso da família Colombo, o nome só se tornou oficial anos depois, quando Joseph Colombo assumiu o controle. No entanto, na época em que Sonny foi iniciado, quem ainda comandava a organização era Joe Profaci. Foi nesse mesmo período que seus problemas com a lei começaram. Aos 21 anos, Sonny já havia sido preso 3 vezes, 2 por arruaça e 1 por agressão. No entanto, em todas as ocasiões, saiu sem precisar cumprir pena na prisão. Sonny continuaria acumulando dezenas de prisões ao longo dos anos, mas, até a década de 1960, conseguiu se livrar de todas sem cumprir pena. Ele só fez uma breve pausa em sua trajetória no submundo quando os Estados Unidos entraram na Segunda Disputa Mundial. Decidido a lutar, ele se alistou voluntariamente. Durante o treinamento militar nos Estados Unidos, porém, seu comportamento não mudou nem um pouco. Ele agia como se nunca tivesse saído do Brooklyn, se envolvendo constantemente em brigas e desentendimentos. Além disso, chegou a se envolver com a esposa de um major. Como resultado, pouco antes de ser enviado para a disputa, foi dispensado do exército por ser considerado não confiável. Seu temperamento explosivo era visto como um risco que poderia causar problemas desnecessários. Nos documentos oficiais, a justificativa para sua dispensa foi tendências animalescas pronunciadas, o que, de acordo com os relatos sobre sua vida, não estava longe da verdade. Anos depois, em uma conversa gravada por um informante secreto, Sonny admitiu ter acabado com muitas pessoas, e não estamos falando de apenas 5 ou 10. As autoridades especulavam que o número ultrapassava 50. Desde jovem, ele construiu uma reputação intimidadora. Quem o conhecia dizia que muitas vezes um simples olhar já era suficiente para evitar qualquer confronto. E essa reputação não foi construída da noite para o dia. Não se tratava apenas de rumores sobre sua participação no submundo organizado. Sonny fazia questão de garantir que ninguém sequer ousasse levantar a voz para ele. Um exemplo disso aconteceu quando ele vendeu um carro para uma concessionária em seu bairro. O dono do local, ao mostrar o veículo para um cliente, fez uma piada dizendo que deveriam verificar se o carro estava grampeado, já que tinha pertencido a Sonny. Quando ele soube do comentário, interpretou aquilo como uma ofensa. Primeiro porque vivia em uma área respeitável, onde poucas pessoas sabiam sobre suas atividades. Esse tipo de brincadeira poderia levantar suspeitas. Segundo, a insinuação de que ele não cuidava da própria segurança era um insulto direto. No final, o dono da concessionária foi amassado por alguns homens e acabou em uma cadeira de rodas. Esse foi apenas
um dos muitos episódios que ajudaram a consolidar a imagem de Sonny no submundo. No final da década de 1950, ele já era considerado um dos membros mais temidos da família Colombo. Quando os irmãos Gallo se rebelaram contra a família e raptaram vários membros, Sonny foi um dos responsáveis pelas negociações em nome do chefe Joe Profaci. Para quem não está familiarizado com essa história, no início dos anos 1960, ocorreu uma guerra interna entre a célula dos irmãos Gallo e o grupo liderado por Profaci. Os Gallo estavam insatisfeitos com a forma como o dinheiro das operações ilegais era distribuído dentro da família e decidiram desafiar a liderança estabelecida. Eles demonstraram sua insatisfação de forma radical, raptando o subchefe Joe Magliocco e vários outros membros da organização em fevereiro de 1961. Como exigência, pediram uma fatia maior dos lucros das operações ilegais e a garantia de que não sofreriam represálias pelo rapto. Profaci, tentando acalmar a situação, prometeu atender às demandas. No entanto, assim que seus homens foram libertados, ele rapidamente ordenou um golpe contra um dos irmãos Gallo, reacendendo o conflito dentro da família. A tentativa de eliminação foi conduzida por um dos principais aliados dos irmãos Gallo, que havia mudado de lado pouco antes, Carmine Persico. Gallo conseguiu sair ileso ao golpe, mas o episódio marcou o início de um conflito aberto dentro da família, resultando em várias quedas de ambos os lados. Cerca de um ano após o início do conflito, Joe Profaci faleceu. Seu sucessor, Joe Magliocco, deu continuidade à disputa interna, mas acabou se envolvendo em outro grande problema: a conspiração contra a comissão, junto com Joe Bonanno. Você pode acompanhar com mais detalhes no meu vídeo sobre Joe Bonanno. No resumo, Magliocco e Bonanno planejavam eliminar 3 membros da comissão com quem mantinham uma rivalidade silenciosa. Era como uma espécie de disputa fria dentro da máfia, onde as tensões estavam sempre à beira de explodir. Magliocco confiou a missão a um de seus homens de confiança, Joe Colombo. No entanto, Colombo o traiu e revelou todo o plano à comissão. Como consequência, Magliocco não foi executado, mas foi forçado a renunciar ao comando da família. Com isso, Joe Colombo assumiu seu lugar e finalmente conseguiu negociar com os irmãos Gallo, pondo fim ao conflito que já durava anos. Com toda essa reviravolta, Sonny foi promovido a capitão dentro da organização. E para quem não sabe, a comissão era o órgão responsável por resolver disputas dentro da máfia estadunidense, formada pelos chefes das famílias mais poderosas do país. Apesar de todos esses conflitos internos e da instabilidade dentro da família, Sonny não se limitou a apenas sobreviver à disputa entre células ou a intimidar desafetos. Ele também aproveitou esse período para expandir sua própria rede de negócios ilícitos, consolidando ainda mais sua posição dentro do submundo. E é preciso dizer que Sonny era tão eficiente em construir seu império financeiro quanto era em eliminar inimigos. Depois de começar com os jogos clandestinos de dados, ele expandiu suas operações e passou a controlar 4 casas de apostas, que lhe rendiam cerca de $80 mil por semana. Além de fornecer proteção contra outros mafiosos, ele também tinha homens encarregados de recuperar as dívidas daqueles que não pagavam. Outra fonte de renda para Sonny era a agiotagem, empréstimos com juros abusivos, que ele operava de maneira bastante inusitada para um mafioso. Em uma ocasião, um funcionário de alto escalão de um banco o procurou desesperado por dinheiro, após perder uma grande quantia em um jogo de cartas. Sonny concordou em emprestar, mas em troca pediu um favor. O funcionário teria que garantir que os homens de Sonny conseguissem empréstimos no banco com taxas de juros reduzidas. Assim, os agiotas da máfia pegavam dinheiro do banco pagando apenas 5% de juros e o emprestavam nas ruas a 15%, embolsando a diferença sem arriscar um centavo do próprio bolso. Sonny também viu uma grande oportunidade nos sindicatos. Na época, em Long Island, um subúrbio de Nova York, existiam cerca de 7 mil barbeiros e cabeleireiros. Ele decidiu sindicalizar todos, criando a Long Island Barbers Guild. Cada membro era obrigado a pagar uma taxa de inscrição de $50, além de uma contribuição mensal de $10. Como era de se esperar, a maioria dos barbeiros não recebia nenhum benefício real em troca desse pagamento,
E, na verdade, muitos só aderiram por medo das represálias. Embora soubesse agir de maneira mais sutil quando necessário, Sony preferia métodos mais agressivos. Um exemplo disso foi sua extorsão contra uma rede de barbearias de sucesso no Queens. Para obrigar o dono a pagar $5.000 por mês, seus homens começaram a sabotar o negócio. Primeiro, soltaram ratos e baratas dentro do estabelecimento repetidamente, forçando o proprietário a se livrar das pragas apenas para vê-las reaparecer no dia seguinte. Esse ciclo continuou por semanas, mas o golpe final foi ainda mais insano. Sony descobriu que o dono costumava mandar seus funcionários buscar café todas as manhãs. Seus homens subornaram os entregadores para que, em vez de café, levassem copos cheios de abelhas. O caos tomou conta da barbearia. No dia seguinte, 2 capangas apareceram com uma solução simples: pagar $5.000 mensais para que tudo parasse. O dono, sem opções, aceitou a proposta. Além das apostas, agiotagem e sindicatos, Sony também encontrou uma oportunidade no ramo musical. Ele abriu uma pequena agência de talentos e começou a ajudar músicos desconhecidos a conseguirem trabalho em bares e clubes de Nova York, expandindo ainda mais sua influência no submundo. Sony teve um papel importante no lançamento das carreiras de artistas como Sam Cooke, Johnny Nash e o trio feminino The Supremes. Além disso, pode-se dizer que ele contribuiu para a descoberta de Bob Marley. Foi ele quem forneceu o capital inicial para o produtor Danny Sims, o homem que encontrou Marley e o ajudou a alcançar fama mundial. Mas não se engane achando que Sony era um bom samaritano da indústria musical, ajudando artistas a saírem do anonimato e depois desaparecendo de cena. Nada disso. Os músicos eram explorados ao máximo e descartados sem piedade assim que não rendiam mais lucro. Ele usava contratos enganosos para prender os artistas a acordos abusivos sem que percebessem, e se alguém ousasse contestar, a resposta era voraz. Muitos cantores e bandas foram forçados a reconsiderar suas queixas depois de serem pendurados de cabeça para baixo na janela do último andar de um prédio ou levados ao hospital após uma boa surra. Além da agência de talentos, Sony também era sócio oculto de vários estúdios de gravação, incluindo Sutra Records, Buddha Records e até a gigante Capitol Records. Ele fazia dinheiro em praticamente todos os setores do entretenimento. Mas a atividade mais inusitada em que Sony mergulhou para faturar alto foi a indústria de filmes adultos. Em especial, Sony foi um dos financiadores do filme Garganta Profunda, que se tornou a produção mais lucrativa da indústria de filmes adultos da história. Isso só foi possível porque, em 1964, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que todo material adulto, exceto casos extremos, era protegido pela primeira emenda da Constituição e, portanto, não poderia ser proibido. Essa decisão provocou um verdadeiro boom na indústria, tornando filmes desse tipo um negócio extremamente lucrativo. As produções passaram a ser vendidas em quase todas as esquinas e até exibidas em cinemas tradicionais. Além disso, os famosos peep shows começaram a gerar lucros astronômicos para seus donos. Para quem não sabe, um peep show era basicamente uma cabine privada, onde o cliente pagava para assistir a vídeos explícitos. O processo era simples. Ao entrar no local, a pessoa comprava fichas com um segurança e as usava em uma máquina dentro da cabine. Enquanto houvesse fichas, o filme continuava rodando. Quando o dinheiro acabava, a exibição era interrompida. E alguns desses estabelecimentos levavam o conceito ainda mais longe, substituindo os vídeos por salas onde clientes podiam ver mulheres reais, mas apenas depois de realizar o pagamento. Era um mercado altamente lucrativo, e Sony soube explorar cada detalhe desse negócio para aumentar ainda mais sua fortuna. Era como um estúdio de entretenimento adulto do século XX. O grande nome desse setor em Nova York era Marty Hotus. Seus estabelecimentos de exibição privada geravam lucros impressionantes, conforme as autoridades calcularam mais tarde. Apenas um de seus negócios rendia cerca de $1,5 milhão por ano, o que, ajustado para os dias de hoje, equivaleria a $10 milhões. Certa vez, um menino de 6 anos foi levado durante a tarde. Logo após sair do ônibus escolar,
e só foi devolvido à noite com um bilhete dizendo que Marty deveria pensar melhor em suas decisões. Depois disso, também tentaram sequestrar sua filha de 12 anos, mas a tentativa falhou. Temendo novas ameaças, Marty decidiu ceder para evitar mais problemas. Foi então que Francese entrou no negócio de Rotus. O acordo era o seguinte: Marty deveria pagar a ele $100.000, divididos em parcelas de $4.000 por semana, além de um pagamento contínuo de $100 semanais. Além disso, foi obrigado a abrir qualquer novo estabelecimento em uma sociedade de 50% com Sony. Mas essas não eram as únicas fontes de renda de Francese. Ele também estava envolvido em fraudes financeiras, esquemas de proteção e comandava grupos especializados em furtos e roubos, que iam desde invasões de residências até pequenos delitos nas ruas. Pode-se dizer que a década de 1960 foi uma era de ouro para Sony. Ele faturava muito dinheiro, tinha credibilidade nas ruas e, apesar das várias prisões ao longo dos anos, sempre conseguia escapar. Às vezes, alguém era subornado, em outras ocasiões, uma testemunha desaparecia, e assim ele continuava circulando livremente por Nova York, frequentando lojas, bares e clubes de alto nível. Falando em clubes, Sony era uma presença VIP. Ele entrava pelos fundos do Copacabana, passava pela cozinha e, mesmo que o local estivesse lotado, conseguia um lugar privilegiado bem ao lado do palco. Ninguém ousava questioná-lo. Celebridades, incluindo atores e cantores famosos, faziam questão de cumprimentá-lo, e algumas das mulheres mais desejadas da época se encantavam com sua influência. Em diferentes momentos, ele teve envolvimentos com as duas maiores estrelas femininas do entretenimento na metade do século XX, Marilyn Monroe e Jane Mansfield. No entanto, toda a influência que Francese conquistou no submundo não trouxe apenas vantagens como dinheiro, poder e mulheres, mas também um grande problema: a atenção constante das autoridades. Afinal, quanto maior o alvo, maior o interesse em derrubá-lo. No final da década de 1950, Sony era uma estrela em ascensão no mundo da máfia. Ele era tanto um homem duro, capaz de fazer o trabalho sujo, quanto um excelente gerador de dinheiro, trazendo fortunas para sua família. E sua ascensão aconteceu justamente em um período em que as autoridades dos Estados Unidos estavam cada vez mais determinadas a combater a máfia organizada. Primeiro, em 1957, uma reunião secreta em Apalachim, onde os principais chefes das famílias mafiosas de vários estados se encontraram, acabou se tornando um escândalo nacional. Depois, em 1963, o informante Joe Valati testemunhou publicamente, confirmando a existência da Cosa Nostra e revelando detalhes sobre sua estrutura e operações. Seu depoimento foi acompanhado pelo país inteiro. A partir daí, as autoridades não podiam mais ignorar a ameaça e iniciaram uma verdadeira caçada aos principais membros da organização, uma perseguição que duraria várias décadas. Prince Easy foi um dos primeiros alvos das autoridades, mas Sony também estava no radar da polícia devido às suas frequentes detenções. No entanto, na maioria das vezes, não havia provas concretas para mantê-lo preso, ou as testemunhas simplesmente se recusavam a falar. No início, as autoridades viam Francese como apenas mais um entre vários pequenos mafiosos da época. Mas essa visão começou a mudar no início dos anos 1960, quando a polícia passou a focar nos grandes nomes da máfia para tentar enfraquecer a organização. Era óbvio que as famílias que controlavam o topo deveriam ser alvo, mas para o combate ser eficaz, era necessário atingir níveis mais baixos da hierarquia. Foi então que os investigadores começaram a conversar com informantes e, um a um, eles apontaram que Sony não era apenas um mafioso comum. Ele era, na verdade, um dos homens mais influentes dentro da família Colombo. Em particular, essa reputação foi confirmada pelo informante Joe Valati e pelo delator Gregory Scarpa. As autoridades começaram a investigar essas informações e, em pouco tempo, Francese entrou para uma lista não oficial de mafiosos nos quais o governo investia esforços e recursos extras para capturar. No caso de Sony, chegaram ao ponto de instalar escutas dentro de sua casa ainda durante a construção, colocando dispositivos ocultos nas paredes. Além disso, seus lixos eram vasculhados regularmente
antes mesmo da chegada dos coletores. E claro, a vigilância sobre ele era constante, mas nada disso funcionava. Franzese sabia como despistar qualquer monitoramento sempre que precisava se encontrar com alguém sem ser notado. Seus lixos nunca continham informações relevantes e ele jamais discutia seus negócios em casa ou pelo telefone. Sua cautela era extrema, mas isso fez as autoridades desistirem? De jeito nenhum. Como diz o ditado, quando um alvo está definido, os obstáculos deixam de importar. A perseguição só se intensificou. Eles começaram a prender parceiros de Sony, a reabrir casos antigos em que ele poderia estar envolvido e a procurar qualquer brecha possível para incriminá-lo. E como já mencionei em outros vídeos sobre esse tipo de história, quando o governo decide prender alguém, não mede esforços. Além disso, toda essa atenção das autoridades inevitavelmente atraiu o interesse da imprensa, tornando Sony um nome ainda mais conhecido. Jornalistas especializados no submundo também começaram a analisar essa figura sombria com lupa, o que só aumentou a aura em torno dele. Uma espécie de grandeza mafiosa, por assim dizer. Franzese sentia todo esse peso sobre si e logo experimentaria as consequências disso. No fim das contas, tudo isso levaria a grandes julgamentos. Mas antes de chegarmos a esses tribunais, precisamos voltar no tempo por um instante. Na década de 1930, o futuro chefão da máfia, Vito Genovese, tentou planejar uma eliminação de forma que nada o ligasse ao ato. Seu plano era elaborado. 2 homens eliminariam o alvo. Depois, um deles mataria o próprio parceiro e, por fim, esse último seria eliminado por um terceiro sicário. A ideia já era extremamente complicada desde o início e, claro, fracassou. Como tudo aconteceu em detalhes, eu já contei no meu vídeo sobre Genovese. Depois, nos anos 1940, um dos sicários sobreviveu e testemunhou contra Vito. Um deles foi envenenado antes de falar, mas o segundo, cujo depoimento não foi suficiente para incriminar o chefão, acabou sendo condenado à prisão perpétua. O nome desse homem era Ernest Rupolo, e em 1964 ele foi encontrado eliminado. As autoridades tentaram atribuir sua morte a Franzese, alegando que o motivo teria sido um conflito de interesses em esquemas de extorsão e atividades ilícitas. Havia testemunhas que afirmavam ter ouvido Sony ordenar a execução de Rupolo e até mesmo presenciado o ato. No entanto, a defesa encontrou alguém que conhecia o suposto verdadeiro sicário, levantando dúvidas sobre quem estava mentindo e quem dizia a verdade. O caso era extremamente complexo, mas, no final, Franzese foi absolvido. No entanto, a história de Rupolo ainda não acabou por aqui. Ele era casado com uma mulher chamada Eleanor. Após sua queda, ela se casou com um ladrão chamado John Cordero, que acabou fazendo parceria nos negócios com James Smith. Charles Hatcher e Richard Parks se juntaram ao grupo, e em 1965, os 4 começaram a fornecer informações para Sony. Mais tarde, alegaram que Franzese se encontrou pessoalmente com eles e deu instruções diretas. Na verdade, durante o depoimento desses homens, que já haviam sido presos por outros delitos, as autoridades decidiram construir um caso contra Sony. No entanto, havia diversas inconsistências. Os próprios ladrões nunca afirmaram diretamente que Franzese era o mentor por trás dos delitos, e a defesa argumentou que eles foram pressionados pelas autoridades a incluir Sony em seus depoimentos em troca de sentenças reduzidas. Além disso, era difícil acreditar que Sony, sempre extremamente cauteloso e acostumado a dar ordens por meio de intermediários, tivesse decidido lidar diretamente com mafiosos de rua. O julgamento durou 5 semanas. A acusação insistiu que Sony era o cérebro por trás do planejamento de diversos assaltos e que sua reputação como um homem perigoso impediu os mafiosos de revelarem sua participação imediatamente, por medo de represálias. O promotor também reforçou essa imagem, citando acusações anteriores contra Franzese, incluindo rapto, queda, extorsão e esquemas ilegais. A defesa tentou rebater, alegando que as testemunhas haviam sido coagidas a testemunhar contra Sony, e também expôs seus antecedentes e histórico de envolvimento com entorpecentes, o que era verdade. Mas dessa vez, o júri não se convenceu da inocência de Franzese e o declarou culpado.
Seguiram-se diversas apelações, mas a sentença foi mantida. Considerando todos os agravantes e seu histórico, Sonny foi condenado a 50 anos de prisão. Já os ladrões, que o acusaram, pegaram penas de apenas 5 anos cada. Em 1970, Sonny foi enviado para a prisão. Ele foi enviado para a penitenciária de Leavenworth, onde desde os primeiros dias passou a receber visitas frequentes de agentes do FBI. Eles lhe ofereciam uma redução de pena em troca de cooperação, esperando que ele revelasse informações sobre as operações da família Colombo. No entanto, Sonny recusou todas as ofertas. Dentro da prisão, Franzese rapidamente assumiu uma posição de liderança. Entre os outros membros da Cosa Nostra que cumpriam pena ali, ele resolvia disputas antigas entre mafiosos e unificava os mais influentes ao seu redor. Quando não estava resolvendo questões de negócios, gostava de jogar esportes coletivos no pátio da prisão ou de ficar em sua cela lendo livros da biblioteca prisional. Enquanto isso, do lado de fora, uma verdadeira batalha estava sendo travada. Sua esposa, Tina, e seu filho adotivo, Michael, fizeram de tudo para conseguir sua libertação. Eles gastaram grandes quantias com advogados, tentando encontrar brechas legais que permitissem reabrir o caso, mas todas as apelações foram negadas. A corte claramente favorecia a acusação, e os pedidos eram sistematicamente rejeitados. A oportunidade de reverter isso surgiu de forma inesperada. Eleanor, esposa do ladrão John Cordero, um dos homens que testemunhou contra Franzese, teve uma briga com o marido, quase sendo dada de baixa por ele. Ao saber disso, Michael enviou um intermediário para convencê-la a admitir que Cordero e os outros haviam mentido no julgamento e que Sonny nunca esteve envolvido nos delitos. Eleanor demorou a tomar uma decisão, mas acabou concordando, em troca de um pagamento de $50 mil. No entanto, antes mesmo de prestar o novo depoimento, as autoridades descobriram tudo. E o mais irônico, foi a própria Eleanor quem contou. Assustada com a proposta de mudar seu testemunho, ela ligou para um detetive de sua confiança, que imediatamente informou o FBI. Como era de se esperar, quando Eleanor começou a dizer exatamente o oposto do que afirmara anteriormente, a justiça não levou suas novas declarações a sério. Isso, porém, não desanimou Tina. Determinada a tirar Sonny da prisão, ela seguiu buscando alternativas, inclusive pressionando a imprensa para que investigasse o caso de forma independente. Um jornalista chamado Manny Topel aceitou o desafio e, após uma análise detalhada, concluiu que as provas contra Franzese eram frágeis. Ele levou essa opinião ao Conselho de Condicional no final dos anos 1970 e, combinada com o comportamento exemplar de Sonny na prisão, isso finalmente abriu caminho para sua libertação. Em 1978, após quase uma década preso, Sonny foi solto em liberdade condicional. Após sua libertação, Sonny voltou a ser preso várias vezes ao longo dos anos por violações da condicional. Na maioria dos casos, o motivo era o contato com outras figuras do submundo organizado, algo que ele estava proibido de fazer. O ciclo se repetia. Ele saía da prisão, retomava suas atividades por um tempo, era flagrado com as pessoas erradas e acabava voltando para trás das grades. Portanto, sempre que eu mencionar que ele foi preso novamente ou que está solto de novo, o motivo será exatamente esse. Fora da prisão, Franzese não demorou a retomar seus negócios ilícitos. Apesar dos períodos de encarceramento, a maior parte de seus empreendimentos continuava lucrando, administrados por seus aliados na sua ausência. No papel, porém, ele tinha um trabalho legítimo. Trabalhava em uma concessionária da Mazda, oficialmente pertencente a seu filho, Michael. Você talvez o conheça pelo canal que ele possui aqui na plataforma atualmente. Assim como seu pai, ele também fez parte da máfia e pertencia à família Colombo, conforme o próprio Sonny afirmou. Pouco depois, um homem chamado Sebastian Lombardo procurou Sonny pedindo ajuda contra pequenos mafiosos que estavam extorquindo seu chefe, Lawrence Edizo. Sonny resolveu o problema e, em seguida, entregou Yaritza e seu parceiro David Bogatin para seu filho, Michael, que se associou a eles em um esquema de fraude de impostos sobre gasolina. Os golpistas criaram uma empresa fictícia de atacado e vendiam gasolina para postos de combustível com o imposto já embutido no preço. Como a responsabilidade de pagar o imposto era do atacadista e não dos postos, eles simplesmente fechavam a empresa
antes do pagamento e embolsavam todo o valor que deveria ser repassado ao governo. Esse esquema rendia milhões de dólares por mês. A máfia italiana operava esse golpe em parceria com imigrantes judeus vindos da União Soviética. Michael esteve envolvido nesse esquema até meados dos anos 1980 e fez uma fortuna. No entanto, ele acabou sendo preso em 1986 e condenado a 10 anos de cadeia. Foi nesse momento que Sonny sofreu um dos 2 maiores golpes de sua vida. Michael fez um acordo com as autoridades e testemunhou contra Norby Walters, um associado da família Colombo envolvido em fraudes no basquete universitário. Normalmente, isso significaria uma sentença de queda. E segundo o informante Gregory Scarpa, o chefão Carmine Persico chegou a assinar a ordem para eliminar Michael. No entanto, pessoas próximas a Sonny dizem que ele conseguiu convencer Persico a poupá-lo. Dizem que ele foi até a comissão da máfia pedir que pressionassem Persico para revogar a sentença de queda. Em troca, Michael teria que entregar a maior parte do dinheiro que havia escondido do esquema da gasolina. Uma vida foi comprada por centenas de milhões de dólares. Enquanto isso, Sonny continuava levando sua vida como de costume. Saía da prisão, violava a condicional, era preso novamente, e o ciclo se repetia. Quando estava atrás das grades, seu principal contato com o mundo exterior era o próprio filho. John Francis Jr. tinha uma aparência muito semelhante à do pai, mas seu caráter era completamente diferente. Ele era um viciado de forma incontrolável, passava longos períodos em bordéis, furtava objetos da casa da mãe e só aparecia para os pais quando sua situação estava crítica. Às vezes, ficava algumas noites na casa deles, aparentava estar recuperado, mas logo roubava algo e voltava para a farra. Sua mãe tentou interná-lo em clínicas de reabilitação várias vezes, mas ele sempre recaía. Certa vez, após sair da reabilitação, ela lhe deu um Jaguar novo. No mesmo dia, ele vendeu o carro por 1/10 do valor real e desapareceu por um mês em uma casa de entorpecentes. Com o tempo, à medida que seu pai começou a lhe confiar mais responsabilidades nos negócios, John passou a se afastar desse estilo de vida. Embora não tenha abandonado completamente o envolvimento, começou a evitar os lugares que frequentava antes, e seus períodos de sobriedade passaram a ser mais longos do que suas recaídas. Enquanto seu pai estava preso, John ficou encarregado de recolher o dinheiro dos estabelecimentos sob controle da família e garantir que os donos mantivessem os pagamentos em dia. Esse papel, no entanto, quase lhe custou a vida, pois ele se tornou um dos primeiros alvos no crescente conflito interno entre o chefe da família, Carmine Persico. Sonny apoiava Carmine Persico, enquanto seu subordinado, Vic Orena, tentava tomar o controle da família para si. Os seguidores de Orena decidiram assumir os estabelecimentos que estavam sob o comando de Franzese e, para deixar claro seu objetivo, planejavam eliminar seu filho. John só não foi eliminado porque seu primo, Tucci Franzese, que também tinha ligação com a família Colombo, conseguiu negociar algum tipo de acordo para poupar sua vida. No entanto, o conflito já estava instaurado e se arrastou até dezembro de 1992, quando Orena foi condenado à prisão perpétua. Com Persico ainda no comando, os remanescentes da célula de Orena enviaram uma mensagem através de John para pedir a Sonny que intercedesse junto ao chefe, garantindo que não houvesse retaliação e permitindo que eles voltassem à organização. Sonny conseguiu o que parecia impossível, e ao sair da prisão em 1994, começou a trabalhar na reunificação da família. Apesar do fim da disputa, as tensões entre os antigos rivais ainda eram altas. Para resolver isso, ele organizou reuniões entre os capitães, garantindo que todas as disputas fossem resolvidas com diálogo e não com violência. Essa foi sua estratégia para restaurar a unidade dentro da família. 10 anos depois, seria promovido a subchefe, mas mesmo antes disso, já possuía uma influência imensa na organização. Isso apesar do fato de seu próprio filho ter se tornado um informante. Franzese era um membro incontestável da organização. Apesar de todos os anos que passou na prisão, jamais cooperou com as autoridades. Sempre que saía, voltava para a vida de mafioso, envolvido em extorsão, esquemas de proteção e, segundo as acusações,
até quedas. No entanto, ironicamente, Sonny foi o único na família a manter um compromisso inabalável com os princípios da Cosa Nostra. Seu segundo filho também acabaria se tornando um colaborador do governo. Nos anos 90, John Franzese voltou ao seu antigo estilo de vida, afundado, dormindo em bocas de fumo e roubando de familiares. Com seu pai na prisão, sua mãe não conseguia mais controlá-lo. Ele acabou preso enquanto dirigia chapado, portando uma pistola não registrada. Como não tinha antecedentes, recebeu uma sentença leve de 1 ano. Durante esse período atrás das grades, John parece ter refletido sobre sua vida. Depois de sair, ele aceitou uma oferta do FBI para se tornar informante. Os agentes do governo têm o hábito de ligar para pessoas ligadas ao submundo e simplesmente dizer: "Sou o agente tal, você quer conversar?" Poucos aceitam, mas alguns sim, e foi assim que John começou sua cooperação secreta. Inicialmente, ele apenas repassava informações que ouvia. Depois, aceitou usar um grampo. Um dos requisitos para colaborar com o FBI era abandonar os entorpecentes. Então John se internou em uma clínica de reabilitação. Seu pai, sem saber da real razão por trás da mudança, pensou que ele finalmente tinha se recuperado e decidiu envolvê-lo nos negócios da família. O problema era que, agora, tudo o que acontecia dentro da organização estava sendo gravado e enviado diretamente ao FBI. John trabalhou como informante por anos até 2006, quando finalmente desapareceu no programa de proteção a testemunhas. Sonny Franzese viveu e caiu como um dos últimos mafiosos da velha guarda. Depois de décadas no submundo, prisões e traições, ele se viu isolado nos últimos anos de vida, traído por seus próprios filhos e por aqueles em quem confiava. A ironia final veio quando ele decidiu confiar em Gaetano Fatato, um homem que ele praticamente adotou como filho após a saída de John. Para Fatato, Sonny revelou segredos que nem mesmo seus filhos conheciam. Quantas pessoas ele eliminou, como intimidava seus alvos e outras histórias de sua vida mafiosa. Mas Fatato, assim como John, era um informante do FBI. Todas as conversas foram gravadas, e essas provas ajudaram a colocar Sonny de volta atrás das grades, já com mais de 90 anos de idade. O julgamento de um mafioso tão velho, acusado de extorsão por ameaçar pizzarias e clubes de striptease pessoalmente, parecia um enredo de filme. Mas a peça mais dramática foi a participação de seu próprio filho no tribunal, testemunhando contra ele. O juízo condenou a 8 anos de prisão, e a maioria das pessoas acreditava que ele cairia na cadeia. Mas Sonny contrariou as expectativas e foi libertado em 2017, tornando-se o preso mais velho do sistema penitenciário federal. Nos últimos anos de vida, ele morou em um asilo, onde, segundo relatos, perdoou seus filhos e aconselhou seus netos a ficarem longe do submundo. Mas sua motivação não parecia ser arrependimento, e sim um reconhecimento de que o submundo já não era lucrativo como antes. Por fim, Sonny Franzese caiu em 2020, marcando o fim de uma era, e nenhum de seus filhos compareceu ao funeral. Salve família! E essa foi a história de Sonny Franzese, um dos mafiosos mais lendários da Cosa Nostra. Um homem que desafiou o sistema, resistiu a décadas de traições e manteve o código da máfia até seu fim. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você acha que ele foi um verdadeiro exemplo da velha guarda da máfia ou apenas mais um gangster que teve sorte de durar tanto tempo? Deixa aqui nos comentários porque eu sempre leio e interajo com vocês. Se curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e assim trazer mais conteúdos como esse para você. Mas se querem apoiar ainda mais o canal, então se torne um membro. Clica no botão Seja Membro e desbloqueie benefícios especiais. Fique atento, porque como você aprendeu hoje, confiar demais pode ser seu maior erro. Até a próxima!
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!